Prazer, eu sou a Dora. Obrigada por vir aqui conversar. Imagina, o prazer é todo meu conhecer a doutora. Não, se você me chamar de doutora, eu vou ter que te chamar de doutor Silas. Então pronto, mudei. Não, então vamos chamar de Dora, retiro doutora. Por favor, senão não vale. Mas você estava falando uma coisa muito importante. Como é que alguém sai do preparo que a gente recebe na faculdade para a vida real, vou tentar advogar? Não, é bem difícil. Principalmente eu, que tinha essa dificuldade, principalmente nós que, acredito eu, que durante o curso, vamos dizer, ou compramos livro ou comemos, temos a grande questão financeira de família humilde, mas isso daí também não é um obstáculo, né? Então no primeiro ano eu tive grande dificuldade. E eu não queria atuar na área criminal, era um grande medo que eu tinha de me perder, que é uma área bem, eu acredito que é bem arriscada. Mas hoje eu atuo na área criminal, graças a Deus. Foi meu primeiro processo, foi de um amigo que foi preso, então aí as coisas começaram fluindo aos poucos. Mas mesmo assim, nos 3 primeiros anos, foi bem difícil advogar. A gente tem pouca ajuda. Eu diria que é um obstáculo mega, é um obstáculo que você superou e vem superando, porque, como você falou, que você ficou trabalhando por anos, ainda que formado ou estudando na borracharia do seu pai, com seu pai, a gente sabe que, na realidade, né, se você for analisar as pessoas que se formam, que conseguem concluir o curso de Direito, trabalhando de dia, estudando à noite, se virando, não vão conseguir exercer a advocacia, né? É muito difícil, vai funcionando aquela peneirinha, né? Tem que... não é uma situação assim... E às vezes isso é difícil também, porque a pessoa vai fazer o exame da ordem e tem a sensação que no dia seguinte aquilo vai mudar. Muita coisa muda. Como é que é pra você, assim? Foi emocionante receber a carteirinha da OAB, virar aí Dr. Silas, o advogado, se imaginar capaz de fazer uma coisa tão relevante como uma ação de saúde, né? Enfim, para uma medicação que seu pai precisava, ou um amigo que está na cadeia. Assim, para mim tem um fundo bem de cena no bastidor, que nós podemos dizer, bem interessante. Que acho que quando eu iniciei o curso, meu pai já estava com o diagnóstico da doença dele. Então, nós não sabíamos o tempo que ele iria sobreviver. No ano de 2013, foi a última cirurgia que ele fez. Ele entrou em contato comigo, que nós somos evangélicos, então meu pai tinha um propósito com Deus. Ele já vai da parte do estudo, mas da parte da fé. Ele tinha um propósito que era terminar a casa da minha mãe, eu passar no exame da ordem e ele se aposentar, porque minha mãe nunca trabalhou, para aquilo se tornar uma pensão para minha mãe. Então nós se mudamos na casa onde minha mãe mora hoje, em 2013. Eu tive o êxito na prova em 2015, em fevereiro de 2015. Ele se aposentou em junho de 2015 e faleceu em julho de 2015, que agora vai fazer, dia 23 agora, vai fazer 6 anos que Deus recolheu ele. Então tem todo esse contexto. Então quando eu não sei, eu falei, pai, eu fui aprovado no exame. Era o sonho dele. Ele não comemorou, ele simplesmente arregalou o olho, né? Ele falou, acho que meu tempo está chegando nessa terra. Então ele não teve aquele momento, aquela extravagância de comemorar tudo. Para nós foi mas ele que pegou meu primeiro cartão, o cartão de visita, ele que foi meu primeiro garoto propaganda. Todo mundo chegava na borracharia e ele entregava, meu filho é advogado, meu filho é advogado. E foi Não é hoje... pouca coisa, é muita coisa. Eu acho que né, você ter um objetivo assim, ver ele se concretizar e o não comemorar que você está contando é uma coisa que dá uma sobriedade extra. Mas eu vejo que você tem orgulho de ser advogado, porque quem usa o anel de rubi, isso aí é orgulho de ser advogado. Não, eu tenho orgulho sim. No começo, acho que da faculdade, nós fica se deslumbrado com o cargo público. Vou ganhar, ter estabilidade. Mas a possibilidade e a oportunidade que a advocacia proporciona é surreal, porque se eu fosse concursado, eu estaria agora sentado numa mesa com um horário para ser batido, mas hoje, graças a Deus, a advocacia me deu a oportunidade de estar sentado aqui conversando cada hora. Obrigada. Você vê que cada caso para nós é uma viagem de emoção, né? É um negócio assim... Ontem mesmo eu cheguei em casa 1h30 da manhã, fui... Flagrante? O que aconteceu ontem? Fui conversar com um cliente em Capão Bonito, que é uma distância mais ou menos, acho que 132 quilômetros, mas de manhã tive um cliente que foi preso, estava em regime aberto, mas eu tive que
acompanharam até para o juiz para esclarecer, para assinar o termo. Terminamos esse serviço às 14 horas, e às 14 horas fomos até Capão Bonito. Então a advocacia assim, não para, e as mas pessoas, acho que uma parte muito grande de quem, enfim, atua na advocacia criminal é essa coisa do acolhimento, do cliente que quer conversar, né? Você deve ter chegado em casa às 1h30 da manhã porque tinha alguém ali que precisava que você ouvisse aquela história, né? Lógico que nem tudo do que a gente ouve é uma petição pronta, mas se a gente também não parar, não ouvir, não entender aquele cenário, não dá para fazer o nosso trabalho. E dentro da área criminal nós sofremos um grande preconceito social, né? Que advogado de bandido, advogado para cadeia, então são esses apelidos que nós mas faz parte. Eu recebo isso com orgulho. É isso aí, tem que receber de cabeça erguida, né? Receber ciente dessa situação de porta-voz mesmo de um indivíduo frente ao poder do Estado, que não é pouco, né? Que não é pouco. Ontem eu também não cheguei a 1h30, mas cheguei às 11h30 da noite morrendo de fome. Meu marido ainda tinha uma sopinha de mandioquinha me esperando, porque eu estava ali quase... E só vim a saber à noite, não sei se você teve a oportunidade, porque eu estou te confessando que eu não tinha visto. Ontem teve um bate-boca horroroso na CPI com um dos maiores criminalistas do nosso país, que é o Toron. Eu vi uma pessoa que eu acompanho, eu também não vi a íntegra, vi o Dr. Lucas de Sá, acho que ele é do Pará, se não falha a memória, que ele fez uma publicação. Contando, e também acho que acredito eu que o Toron é um dos mais respeitados, acho que é exemplo, inspiração para todos nós. Exato. Então dentro da área criminal acredito eu que, vamos dizer, os senadores tentaram mexer com a pessoa errada, tomaram uma invertida. Mas olha como é importante a gente lembrar qual é o papel do advogado. No meu caso, da advogada, eu tive o privilégio e a honra, o prédio que eu trabalhava, né? Quando eu me formei, eu fiz estágio no Fórum de Santana, lá em São Paulo. Eu fiz estágio num escritório antes de migrar para o criminal, que era área comercial, contratos, essas coisas. A nossa área é bem mais emocionante. E depois eu fui trabalhar nesse endereço Liberdade 65, eu trabalhava no 13º andar, e o Toron, então já um advogado conhecido, mas muito mais moço, isso nós estamos falando de quase 30 anos atrás, vai fazer 30 anos no ano que vem. E o Toron já tinha, né, esse peso da advocacia, e acho que é isso que você está falando, a gente vai enfrentar dificuldade no dia a dia, até o Toron, no cenário da CPI, com todo o nome, né, e a representatividade que ele tem, enfrentou essa situação. Sim. E tem todo o nosso respeito e admiração. Acredito eu que nós não enfrentamos simplesmente da sociedade leiga, que não conhece o mundo jurídico, não nos colocando numa condição melhor, porque acho que o ser humano está em todo mundo numa condição nivelada. Mas nossos colegas da advocacia têm um pouco preconceito com os advogados que atuam na área criminal. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma infelicidade do nosso presidente nacional falar de uma colega de uma maneira totalmente absurda e inaceitável. Então, acredito eu que nós colocamos, não que colocarmos representantes simplesmente na liderança, advogados que atuam na área criminal, que irá resolver o problema, que isso é um conceito, mas seria um primeiro passo. Ter alguém, acho que acredito eu que, pelo meu conhecimento, eu não vi ninguém dentro da liderança mesmo, assim, dentro da presidência, ocupando que seja realmente... Está fazendo falta aquele advogado que enfrenta esse tipo de situação, né? Conta para mim, Silas, um pouco de como é advogar aqui em São Roque. Para ter cliente, você viaja bastante, os casos vêm do entorno. Eu estou aqui hoje para entender um pouquinho como é o cenário no fórum, na delegacia, enfim. Estamos em lugar nenhum, porque estamos na pandemia, né? Olha, como é ser advogado aqui? Conta um pouco para mim. Eu posso falar que nós não temos problemas. Eu advogo um tempo em São Roque, mas a minha carteira de clientes maior é em Biúna, porque eu sou de Biúna, né? Hoje eu resido em São Roque, faço moradia aqui faz 2 anos, depois que eu me casei, mas a presidente, a doutora Adriana Guzon, uma excelente pessoa, do qual respeito, ela fez um trabalho bacana dentro do fórum também. Nós temos uma
uma relação muito boa dentro da delegacia, então não realmente você diria que há um respeito mútuo entre os profissionais do direito aqui. E quais seriam então assim as dicas que você me dá para a gente ter na cabeça trabalhando e buscando aperfeiçoar um projeto para a OAB? Eu sei. Acredito eu que ainda falta ter acredito eu que deve ser um problema de todo mundo que você perguntar vai responder a mesma pergunta. Abranger mais, não simplesmente selecionar um grupo e fortalecer aquele grupo. Abrir a entidade para todos. Para as colegas, para os colegas. Porque ainda assim, né, tem as coisas boas e as coisas que a gente tem. Acredito eu que é o grande questionamento, sim. Os beneficiados, vamos dizer, com todo respeito aos colegas, que não me leve a mal, são os amigos da corte. Então ainda nós temos isso daí. Me parece que quem pensa ao contrário não faz parte. Então você não tem que excluir, e sim incluir. Então esse trabalho de exclusão que a advocacia sofre, se você não é meu amigo, você não vai fazer parte. Acredito que é deslegal, independentemente de se pensar contrário, essa estar sua junto fala ou não. é muito importante, porque eu tenho procurado, enfim, conversar com muitas pessoas, e eu ouvi de um ex-presidente, talvez o ex-presidente mais longevo da OAB, nossa OAB São Paulo, que me disse, é isso, a eleição passando, a casa do advogado, a OAB tem que estar aberta para todo mundo que quer participar. Se foi seu adversário, depois venha ser seu amigo, venha pensar projetos, soluções, né? Não tem inimigos, tem colegas querendo pensar na melhoria do nosso exercício profissional, que tipo de serviço a gente pode oferecer para o cliente, para a sociedade. Então essa acho que é uma fala bem importante sua. A presidente aqui de São Roque, eu falo de São Roque e de Biúna, que eu posso falar com propriedade, que eu conheço. As duas, elas fizeram isso, elas tiveram também um outra mulher? Que bárbaro! Opa! Silas trazendo as mulheres na presidência das subseções. Independentemente se fosse do grupo que apoiou ou não, ela abriu para toda a classe, entendeu? Isso eu falo um pouco mais, não falo dentro da nossa região, falo um pouco mais a nível estadual, que nós temos essa grande dificuldade. Isso. Claro, tem muitas coisas melhoraram, mas ainda tem muitas coisas a se melhorar, penso eu. Então, acredito eu que as ideias novas, elas não devem ser proibidas de ser discutidas, sim, devem ser abraçadas e, como se diz, nós defendemos a classe dos advogados, né? O lado A e o lado B. Inclusive, aí eu te perguntar um pouco nisso. Eu que sou mais velha, apanho bastante das questões de tecnologia. Ontem à noite mesmo, no grupo das mulheres, que a gente tem um grupo de debate, a UMA, União das Mulheres Advogadas, fiz um protocolo no tribunal, acho que era do Mato Grosso, e não sei se a petição subiu, não tem recibo, como a gente faz? Como é que essa parte aqui de modernização? Hoje à tarde eu vou estar em Itu. A OAB de Itu conseguiu implantar um aplicativo disponível para todos os inscritos, para tirar dúvidas, para entrar em contato. Como é que você está levando essa necessidade de baixar os sistemas, processo eletrônico, peticionamento? Acredito eu, nós que viemos nessa modernização, nós não temos tanta dificuldade. Então nós já viemos nessa evolução, então nós acompanhamos. Mas eu vejo colegas que realmente têm essa dificuldade, eu vejo que eles pedem ajuda para o advogado. Não, diretamente dentro das subseções, eu não desconheço se há um programa voltado. Vem aqui que nós te ajudamos a procurar. Inclusive, tem aqui no escritório de São Roque, tem um doutor que sempre, quando ele precisa, a irmã do meu colega, do doutor Luciano, a doutora Jaqueline, também que é formada, ela sempre auxilia esse advogado. Ele vai, ele protocola para ela, tem essa dificuldade. Pois é, então, às vezes é um bicho de 7 cabeças para quem está chegando. E, vamos dizer, é uma coisa que veio para ficar. Não vai mudar, né? Eu tive grande dificuldade para protocolar no tribunal, acho que no juizado especial do Ceará, que você precisa fazer um cadastro. Sim! Para ter acesso depois aos autos, você tem que se cadastrar para acompanhar seu processo. Eles confirmar seu cadastro depois de dias, para depois você ter exatamente isso. Isso daí, vamos dizer, nós entendemos a parte burocrática, mas o cliente entende? Não, ele quer que... E a gente precisa saber o que está acontecendo, ele perguntou, né? mas você não é advogado? Você não consegue? Porque outro advogado consegue. Então nós temos essa dificuldade de explicar para ele que existe essa parte burocrática. Acredito eu que se tivesse um padrão que fosse mais fácil para o advogado acessar, seria bem viável. Tem um programa de adaptação para realmente, porque
saímos do físico para o eletrônico, agora vamos sair das audiências presenciais para o virtual. O virtual, que veio, realmente, acredito eu, que veio para ficar. Tem muitas coisas a melhorar, mas ajudou bastante a advocacia. Deslocamento. Vamos hoje de São Roque, você pode fazer uma audiência em Mato Grosso, pode fazer audiência no Brasil todo. Então tem aquela parte de locomoção, até mesmo para o custo, para o cliente também. Acredito eu que vai diminuir bastante. Então acredito eu que tem realmente bastante coisas a melhorar se pensar em fazer. Ô Silas, e agradecendo muito a sua presença aqui hoje e vendo você traz uma história de superação, de, enfim, enfrentar obstáculos e ir avançando. Estou vendo que você é um advogado dinâmico, você deve ser um bom profissional. Ainda estamos aprendendo, evoluindo. Nós temos bastante inspirações. É isso que eu queria te perguntar. Que estão no norte, que são nossa grande inspiração, acredito que de todos jovens advogados. Mas eu, dentro da subseção de Biúna, tive bastante apoio também da área criminal. Acredito hoje eu coloco ele como um dos maiores advogados criminalistas do estado, que hoje nós não estamos juntos, que moramos em cidades, mas acompanhei bastante a trajetória dele, que é o Dr. Mauro Atui Neto, Dr. Jefferson. Perfeito. Eles realmente me ajudam sempre quando eu posso. Como uma referência para dar um conselho, porque às vezes a gente tem que trocar uma ideia. Gratidão, mas a minha gratidão maior mesmo é para a Valéria, porque ela me abraçou como filho, me deu o primeiro espaço, ela puxava minha orelha, sempre trouxe a minha felicidade. Hoje em São Roque também tem o Dr. Luciano, que estudou junto comigo, hoje fazemos alguma parceria junto, então a gente acaba criando esse aula. Vamos dizer, não posso reclamar aquele ponto ruim, falar só do ruim. Tem que falar das pessoas boas. Não, isso é muito legal, porque eu queria ouvir como é que você quais são as suas metas? Você contou pra gente as metas do seu pai. Sim. E eu sei que você, com toda essa rotina, arrumou tempo de preencher um formulário para ser voluntário do Sim. Innocence Project. Então você ainda encontrou dentro de você sentido em trabalhar de graça por alguém que, enfim, está precisando desse olhar atento, detalhado do advogado. Isso veio um aprendizado dentro da minha casa. Meu pai, nós somos uma pessoa humilde, mas no velório do meu pai tinha mais de 8.000 pessoas. Parou a cidade, uma cidade pequena tinha. Porque ele ajudava muitas pessoas. Lá em Ibiúna? Em Ibiúna. Ele é uma pessoa que nós trabalhamos bastante. Ele sempre ensinou a lidar com a caridade. Então, assim, quando eu fiz o processo do meu pai mandado de segurança, isso daí não é querendo um louvor, porque eu jamais vou me promover a cargo político algum, não tenho intenção, mas assim que eu me formei, os meus primeiros processos foram gratuitos, porque eu outras pessoas estavam naquela situação. Me coloquei na situação claro. de outras pessoas, eu só falava, conversei com a enfermeira do hospital, só falava, eu não quero conhecer a pessoa, eu não preciso conhecer, eu deixo a minha procuração para você. As pessoas que precisarem de advocacia, tiver limitação para procurar a OAB na sua cidade ou a defensoria, me procura que eu faço esse processo. Desse daí nós fizemos inúmeros mandados de segurança, eu não conheço ninguém, não sei a história da vida de ninguém, eu sei que precisava de determinado remédio e nós entramos. Mas então, isso é o braço de veio. relevância social da nossa Sim. profissão. O direito e a advocacia trazem essa... Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, essa que é a verdade, né? É parte do nosso trabalho, da nossa missão. Muito legal. Eu não gosto de divulgar aquelas coisas que nós fazemos até então para não ser uma autopromoção com uma coisa que deveria ser coisa natural do ser humano, ajudar o próximo. Porque acho que para quem acredita... Temos uma visita. Para quem acredita em Deus, para quem realmente fala que vocação de Deus, Deus deixou 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ter o próximo a ti mesmo. Se você não puder fazer nada para o teu próximo que esteja numa condição vulnerável, mais vulnerável do que a sua, porque acredito eu que todos nós passamos por dificuldades, se você não puder ajudar, estender a mão para alguém, como você vai falar sobre melhorias, coisas? Não tem como você prometer algo aquilo que você não faz, então você tem que fazer o reflexo. Isso meu pai sempre ensinou, às vezes se você tiver um pacote de arroz e você vê seu vizinho passando fome, você dividir, porque recentemente eu tive a oportunidade de com a minha esposa no estado do Ceará, nós entramos em casa que fazia 4 meses que não comia carne, fazia inúmeras coisas. Tá difícil para as pessoas, né, Silas? Mas foi lição para nós, porque hoje nós valorizamos, às vezes, o nosso ovinho frito, a nossa linguiça, porque às vezes o nosso pouco é o muito que as pessoas têm. Então isso eu gosto realmente de fazer, mas eu não gosto de divulgar, porque acredito que não vou fazer autopromoção sobre isso. É algo que a gente tem que fazer, o que dar com a direita e a esquerda não vê. Então, meu pai sempre ensinou isso, é algo que eu pretendo fazer isso dentro da advocacia, exercer a advocacia pro bono. Então,
Muito desde legal. que não atrapalhe, lógico. Claro, o você colega, também então, tem, é lógico, sem atrapalhar o colega, falou muito bem. porque tem essa concorrência desleal, é bem É complicada, a gente sabe Você- que é uma situação delicada, que a gente tem que tomar cuidado, é isso mesmo. Vamos dizer, quem sabe um dia a advocacia seja advocacia, não seja às vezes em determinadas cidades é um leilão. Procura um advogado aqui, ele cobra Cobra X, um o outro pouquinho cobra menos, menos e pergunta, menos. vai abaixando, Hoje eu criei essa filosofia. Já conversou com o advogado? Então, Eu espero, saio, ligo para o advogado, pergunto quanto ele cobrou, Pra não fazer cobrar isso. menos. Então eu posso cobrar igual, mas eu não cobro menos para não ser... temos um colega de princípios, olha, Então, muito nobre, Não, mas muito nobre essa tem atitude, que Silas. fazer isso porque o sol nasceu para todo mundo. Isso clientes cateia vão a e vão, profissão de e uma tem que forma respeitar. que E não valoriza é, a profissão. é isso, não, é desleal não quero ser mesmo. conhecido com aquele advogado de quentão, aquele advogado de cinquentão. Então, se realmente a turma te procurar, tem que ser para o trabalho, lógico. E não precisa criticar o colega, Não, né? Quando me de pergunta, maneira é alguma. sério? Eu falo, é sério, tá tudo bem, vai fazer o Eu trabalho. não me coloco na condição melhor do que ninguém, sou um aprendiz, tenho grande dificuldade, tenho muita coisa para melhorar sobre postura, sobre fala, sobre escrita, então, mas isso daqui eu sei que o Vai tempo, melhorar, meu tempo, nada como treino, pega uma janela aí que você vai voar, é isso aí. Não, mas hoje essa pandemia nos proporcionou isso, porque a rede social virou o nosso encontro. Hoje, através do Instagram, nós pudemos conhecer o trabalho O conhecimento está mais acessível, né? da Dora, dos outros colegas, pudemos ver live de Toronto, palestra, no Brasil aula, inteiro. Então, e aí acaba nos inspirando essas histórias. E tem tantos outros colegas que passou tanta dificuldade quanto nossa. Hoje, lógico, você fala, nossa, como ele conseguiu tudo isso. Mas ele acaba contando a história, as dificuldades dele e fala, pô, eu também estou passando por isso. Então, eu posso chegar onde ele chegou. Então, demos limite para o nosso sonho. Maravilha, muito obrigada.